Olá pessoal, bem-vindo à primeira aula de lógica de programação. Meu nome é Alex e estarei acompanhando no decorrer desse curso. Espero que gostem e façam um bom aproveito. A primeira ideia, lógico, é o significado do que é lógica. A lógica vem do grego clássico logos, que significa palavra, pensamento, ideia, argumento, relato, razão lógica ou princípio lógico. É uma parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento. A lógica foi criada por Aristóteles no século IV a.C. para estudar o pensamento humano e distinguir interferências e argumentos certos ou errados. No decorrer do dia a dia, ao executarmos qualquer tarefa, a gente sempre segue uma sequência lógica mesmo que a gente não perceba. A partir do momento que a gente tem um pensamento ou uma ideia, a gente também está utilizando a lógica. Não é que ela foi criada por Aristóteles, mas simplesmente ele passou a perceber que existia algo como ciência e aí começou a estudar o pensamento humano. Nesse curso a gente vai apresentar a vocês lógica e programação. Ou seja, quanto mais você desenvolver a sua lógica, melhor você vai programar em qualquer linguagem, já que ela é pré-requisito em todas as linguagens de programação. E aí vem a ideia, o que é programação? A programação é a arte de fazer com que o computador faça exatamente o que desejamos que ele faça. No caso, quem faz isso é o programador. Trata-se de uma sequência de comandos enviado para um computador com o intuito de alcançar um determinado objetivo. Ou seja, a programação em si nada mais nada menos é do que você criar uma sequência lógica de comandos e a partir de então o computador vai executar aquela sequência. E daí você cria programas, aplicativos, enfim. E aí vem a lógica de programação. É uma lógica usada pelo programador, no caso o desenvolvedor do programa ou aplicativo, para alcançar um determinado objetivo dentro da programação, onde é utilizado de recursos e técnicas dentro de um código-fonte. Mais à frente a gente vai ver o significado de código-fonte e tudo mais. Essa sequência é bem definida e deve ter uma finalidade principal, ou seja, o programador, em determinada situação ou problema, ele utiliza da lógica para implementar no seu código-fonte. Código-fonte, no caso, é o programa escrito. E aí, ele utiliza da lógica para tentar resolver problemas. Por exemplo, sistemas de logins, transferência de dados e cálculos aritméticos, enfim. Precisou de uma determinada função no código, ele pensa, planeja, cria uma sequência lógica e ele passa a programar. E aqui a gente tem um exemplo de uma sequência. O cálculo de média de um aluno do IFCE. Como algumas pessoas sabem, são definidas 4 notas por semestre. E aí elas são divididas em 2 médias, onde cada média usa-se a seguinte fórmula. Média igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Ou seja, uma média comum. E aí o aluno deverá calcular as primeiras 2 médias, ou seja, a nota 1 e 2 é a primeira média, a nota 3 e 4 é a segunda média. E após ele obter o resultado, ele aplica a seguinte fórmula. Nota final igual a 2 vezes a primeira média, mais 3 vezes a segunda média dividido por 5. Ou seja, a primeira média ela tem peso 2 e a segunda média tem peso 3. Se por acaso o aluno, porventura, for muito bom na primeira média e ele for ruim na segunda média, ele corre o risco de reprovar, já que a segunda média ela tem um peso maior. E aí então a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Perceba que aqui a gente utiliza a seguinte lógica. Se a média for maior ou igual a 7, caso contrário, ele será reprovado. E aí a gente aplica uma pequena lógica aqui que a gente vai ver
decorrer. E no Visual, por incrível que pareça, é aplicado, como eu vou explicar mais adiante, para o pseudocódigo. E aí vem a ideia de algoritmo, que é nada mais nada menos que uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Ou seja, quando você está criando em seu código uma sequência de passos, ele leva a uma determinada tarefa e aí a gente denomina ele de algoritmo. Por exemplo, a soma de dois números quaisquer. Aqui eu tenho o primeiro número representando o retângulo A e um segundo número, por exemplo, representando o retângulo B. E aí eu tenho um terceiro retângulo chamado C, e aí eu vou atribuir C igual a A mais B. E aí fica a ideia de algoritmo. E aí o pseudocódigo, que é uma forma genérica de escrever algoritmo, utilizando uma linguagem simples de forma a ser entendida por qualquer pessoa, sem a necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Por exemplo, para você programar em C, você tem que conhecer a sintaxe de C. Em Java, da mesma forma, em PHP também. Cada linguagem tem a sua própria sintaxe. Mas a gente utiliza do pseudocódigo para programar usando sintaxe da nossa linguagem. Para, se, somente se não, como a gente vai ver mais adiante. E aqui a gente tem um exemplo do nosso código feito no Visual. E aí percebam que esse código ele é escrito com pseudocódigo. Ou seja, a gente nota que existem palavras do nosso português. Por exemplo, escreva, leia, escolha, caso, fim, escolha, fim, algoritmo. Lá no início a palavra algoritmo e aí por diante. Bem, pessoal, esse é o final da primeira aula introdutória e estarei dando continuidade.